Eu sou representante discente do Comitê Local de Avaliação dos Grupos PET e sou representante estadual da Unilab no movimento Interpet, que é um movimento que junta aí todos os programas de educação tutorial do Ceará. Aí, hoje, né, nós estamos todos aqui para falar... Vale, meu Deus, sumiu o meu negócio. Aqui, mas tá aqui. Enfim, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho, né, sobre a pesquisa multidisciplinar e interdisciplinar, né, mais ou menos o que é e tal. E na oficina de ontem vocês viram um pouquinho sobre as normas da ABNT, né, que eu sei que a gente tem muita dúvida para sempre, assim, nunca vai acabar a nossa dúvida em relação a isso. E em relação à pesquisa, né, é a parte mais chata, assim, da pesquisa, que é a metodologia, né, e a gente acha mais cansativo de ter que estar sabendo qual é a metodologia certa para usar, como é que tem que usar, o que fazer, enfim. E aí a gente vai falar um pouquinho primeiro, a gente lançou o formulário, e aí vocês botaram lá no formulário para quais as dúvidas que vocês tinham em relação à metodologia, né? E teve muitas dúvidas que foram muito gerais, né, com relação, assim, tipo, a gente botou tudo, então, assim, eu também com base nesse tudo e pensei da gente começar um pouquinho do início, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui primeiro do que é a pesquisa multi e a pesquisa interdisciplinar, qual a diferença delas. E aí a gente vai falar no final um pouquinho sobre problematização, né? Porque é a partir da problematização que a gente começa aí a construir a nossa pesquisa e pensa metodologia, objetivos, justificativa e afins. Tudo certo para vocês? Deixa eu ver, pergunta. Quem não participou ontem pode ter acesso à gravação? Tá no YouTube disponibilizado. O Elva quer falar. Léo, se tu puder botar o link no chat para o pessoal que não participou ontem, para eles verem a oficina de ontem. Quem aqui ia falar? Elba ia falar ou não? Ou só levantar a mão por engano e pensou que ia falar e não ia mais? Então, vamos aqui dar início, né? Vamos falar um pouquinho primeiro aqui dos conceitos, né? Mas não dos conceitos em si. Vamos falar que a questão da ciência, né? O desenvolvimento da ciência, ele acabou se pautando muito aí um objetivo de compreender a natureza mesmo, né? E os fenômenos aí ligados ao nosso mundo real. E aí, por isso, o conhecimento científico ele acabou se dividindo aí em algumas milhares de disciplinas, mas assim, ciências mais específicas, né? A gente tem as ciências humanas, as ciências exatas, as ciências naturais. E agora o pessoal está até aí, né, nas ciências biológicas, porque a biologia está crescendo muito nesse sentido. E isso ajudou muito, né, com que a ciência ia avançasse. E esse avanço fez com que a ciência clássica mostrasse uma ineficácia em relação aos métodos que ela utilizava, sabe? E aí, quando eu falo de ciência clássica, eu estou falando de uma ciência que foi pré-guerra, uma ciência trabalhada aí antes da guerra. Porque depois das guerras, né, a gente tem aí a Guerra Fria, e aí nesse período de Guerra Fria, a gente tem um avanço tecnológico muito grande, um avanço muito grande da ciência, né? O homem vai ao espaço, um monte de coisa construída, enfim. Então, a ciência ela dá um salto muito grande nesse período. E ela faz coisas, né, que a ciência ela consegue aí, começa a ter um pensamento de ter práticas mais interdisciplinares, né, mostrando que isso é muito necessário para o desenvolvimento da pesquisa, enquanto a ciência clássica não faz, não tem pensamento interdisciplinar. Né? Então, a nossa ciência atual ela já tem uma pegada interdisciplinar, independente da área que você for trabalhar, a interdisciplinaridade ela acaba estando inclusa. E aí, dos conceitos, né? O que é uma coisa multidisciplinar? Assim, são palavras que têm um significado muito parecido, né? Mas as diferenças, elas acabam dando... É muito importante você saber essas diferenças na hora de você trabalhar na sua pesquisa. Né? Uma coisa multidisciplinar, né? Como diz, é multi, reúne aí várias disciplinas na busca de um objetivo final. E aí essa palavra multi significa múltiplo, né? Aquilo que abrange muitos fatores e afins. E disciplina, no nosso sentido pedagógico, né? É um determinado campo do conhecimento aí que a gente usa
como parte do nosso currículo escolar. Então, o multidisciplinar ele acaba sendo um sistema que engloba experiências de várias disciplinas em busca de metas, né? Eles tentam atingir metas dentro de um contexto específico, de um contexto X ou Y, e eles tentam alcançar metas, mas não eles trabalham juntos, mas eles não se interligam, né? Eles trabalham juntos no mesmo objetivo, mas não tem, acaba que eles não se relacionam propriamente. E a interdisciplinaridade, né? Ai, meu Deus, saiu. A interdisciplinaridade, né, o que é interdisciplinar? É um adjetivo, né, que qualifica o que é comum às duas ou mais disciplinas. É um outro ramo, ele acaba se tornando, né, aí vira um outro ramo do conhecimento, e é um processo de ligação entre as disciplinas. Então, a gente já tem na própria palavra, né, o prefixo inter, que tem uma ideia aí de dentro, de entre, enfim, meios. E, de novo, a gente tem aí a disciplina, né, a questão disciplinar, que vem nesse sentido pedagógico mesmo. A gente trabalha muito a interdisciplinaridade dentro do bacharelado em humanidades, né, por ser um bacharelado interdisciplinar. E, às vezes, as pessoas saem do bacharelado sem saber o que é essa interdisciplinaridade, né, o que realmente significa essa interdisciplinaridade. E aí, para quem fez BHU, eu vou dar uma... Oi. Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês não tiverem, vocês me avisam. Sim, Manu, tudo ok. Tudo ok, né? Tá bom. Tô sim. Obrigada, gente. Enfim, vou dar um exemplo aqui para quem fez bacharelado ou para quem está fazendo bacharelado interdisciplinar em humanidades, de uma disciplina que eu vi muito a questão da interdisciplinaridade, que foi a disciplina de território e poder, né? Porque isso no meu caso, eu não sei como funciona com outros professores, mas eu fiz com a Janaína Lobo, e a disciplina dela ela funcionou muito numa parte, né, geográfica, assim, se eu pegasse duas disciplinas específicas, a gente ia estar falando de geografia e sociologia e um pouco de antropologia, né? É mesmo, na Bahia não tem, é verdade. Mas, enfim, a gente tem essa disciplina aqui, né, no Ceará, e ela reuniu a sociologia, a geografia e a antropologia. No momento que a gente estava falando de território, e aí a gente não estava falando a gente falou do território físico, né, qual era aquela representação daquele território físico, como ele era composto, mas a gente também falou das propriedades culturais daquele território, da ancestralidade daquele território, né, muitas coisas, sim, muito Milton Nascimento nessa disciplina, muito bom, meu Deus, reizinho do território e poder, mas enfim, é isso, assim, é uma coisa que você vê muito essa interdisciplinaridade nesse momento, né, enquanto a multidisciplinaridade não tem isso, assim, se você fizer um projeto multidisciplinar, por exemplo, na escola, vai ter um festival, festival X na escola. E aí todas as matérias vão ter que fazer uma coisa, né? Vão ter que apresentar alguma coisa nesse festival. Foi um festival multidisciplinar, porque todas as disciplinas participaram, mas para um objetivo final, que era fazer o festival acontecer, mas não estavam interligadas uma coisa à outra, né? Vocês conseguem entender essa diferença? Assim, não serviu de nada. Assim, chegaram no objetivo, mas continuaram lá com as ciências deles, fazendo as coisas deles, né? Sem se misturar com as outras coisas. Tudo certo, gente? Vocês me digam se está tudo certo, se não está entendendo, se não está dando certo, se não estão ouvindo. Tudo tranquilo. Vamos continuar. E aí, vamos falar um pouquinho aqui da multidisciplinaridade, né, em si. E aí, aqui a gente já está começando a falar das diferenças, né? Vamos falar propriamente das diferenças entre um e outro. Gente, eu não estou olhando o chat, então, assim, se vocês tiverem alguma coisa, vocês me avisam. Oi, amiga. Coloca o microfone um pouquinho mais perto, parece que alguma coisa está baixo. Eu tô ouvindo. Pra Camila tá baixo, mas é só pra Camila ou pra todo mundo? Foi mais de uma pessoa que falou que estava baixo. Eu vou tirar. Gosto, então. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Sim, tá ótimo. Pronto, tirei o fone, gente, é isso.
Aí se vocês ouvirem cachorro gritando, papagaio, periquita, aí é a vida, né? Não posso fazer. Muita coisa. Deixa eu vir aqui. Pronto, agora a gente vai falar um pouquinho das diferenças, né? Em si, para vocês entenderem um pouquinho mais. A multidisciplinaridade, né? Aí, como eu falei, né? A gente está falando aí de mais de uma disciplina. Né? E aí, essas disciplinas, elas não têm relação uma com a outra, eles acabam ficando na sua própria metodologia. Né? O resultado deles não é integrado. E aí, a gente tem um autor que fala um pouquinho disso, que é o Piaget, né? E aí, ele fala assim que essa multidisciplinaridade acontece quando a solução de um problema requer a obtenção de informações de uma ou mais ciências, né? E, assim, a solução de um problema, né, ela acontece quando eu preciso de uma ideia de várias disciplinas diferentes, né? Seria essa abordagem. E aí eles têm como objetivo aí garantir esse conteúdo disciplinar mesmo, assim, não tem como explicar de uma forma, não tem uma forma mais complexa ou mais certa, assim, de explicar o que é a multidisciplinaridade, porque ela acaba sendo só isso, ela é o que é, né? Aí eu botei aqui essa imagenzinha para vocês, né, que, assim, tem uma temática comum, mas elas não têm relação, assim, entre as disciplinas, né? Elas não cooperam entre si. Elas tem essa temática X e cada um vai trabalhar do seu jeito, na sua metodologia. E é isso, assim, um beijo de luz e tchau, né? E aí, assim, a associação desse tipo, né, multidisciplinar, ele não busca aí uma interação no nível metodológico, né? É apenas um espaço de compartilhamento. Eles apenas compartilham saberes que eles têm sobre um tema em comum, assim, tipo a física. Aí vou falar aqui, vou falar do planeta Terra. Aí a geografia vai falar da formação da Terra, beleza. Aí a física vai falar sobre, sei lá, a gravidade. Aí a química vai falar sobre os gases, assim. A única relação em comum que eles estão falando ali é a Terra mas, assim, eles não estão trabalhando juntos, né? Assim, não estão integrando uma coisa na outra. E aí a gente tem, né, um autor que ele vai falar quais são as principais características, né, do que a gente chama de multidisciplinar. E aí ele vai falar que tem uma aproximação de diferentes disciplinas para a solução de um problema específico. A gente tem uma diversidade de metodologias, porque cada disciplina fica com a sua própria metodologia, né, eles não trabalham com uma metodologia em comum, porque no fim eles não trabalham juntos, né, eles só estão trabalhando para um objetivo em comum, mas não trabalham juntos. Então, a metodologia de cada um permanece. E os campos disciplinares, né, eles cooperam, mas eles continuam aí com as suas próprias fronteiras, né, eles não têm um contato direto uns com os outros. E aí, um exemplo mais claro, assim, é a construção de bombas, né, que a gente precisa de vários especialistas, né? A gente precisa de físicos, matemáticos, químicos, engenheiros e militares, só que cada um faz a sua tarefa, né? Determinada previamente, e ali a bomba acontece. E outro é as vacinas. A produção de vacinas, ela também é uma atividade multidisciplinar, porque ela reúne aí médicos, biólogos e químicos para a composição dela, para a construção dessa vacina, mas eles não, né, ultrapassam os limites das suas próprias ciências para fazer a vacina acontecer. Tendo em vista que ela é feita em etapas, então cada um faz uma etapa e no fim está pronto. Né? Tudo certo, tudo ok, entenderam? Aí, agora, a interdisciplinaridade, né? Nesse primeiro momento, o que a gente tem da interdisciplinaridade, né? A gente tem aí um intercâmbio, né? Uma interação entre os conhecimentos, de uma forma recíproca, né? Não é que a matemática dá mais que a física e enfim, esse tipo de coisa, né? É uma interação mútua, é uma troca mútua de saberes. Né? E aí a gente tem a tipo 1, né, integrar os resultados. A gente tem a permanência, sim, né, de interesses próprios, por exemplo, de cada matéria ou de cada disciplina,
mas as soluções dos problemas, elas só acontecem quando a gente tem uma articulação entre essas disciplinas, né? É um trabalho mais coletivo. E aí, cada um começa aí a mostrar na prática, né, a sua possibilidade, a sua forma de construir as respostas e a compreensão de um determinado assunto de uma forma mais complexa. Então, mais ou menos isso, né? A gente já tem aí a própria palavra, né? A gente tem que sempre lembrar aí de sempre ver essa própria palavra para a gente poder estar compreendendo o significado dela e o que ela é em si. E aí vale ressaltar também que a gente tem 2 enfoques dentro dos estudos interdisciplinares, né? A gente tem uma busca pela unidade do saber e também uma busca pelas soluções de problemas mais concretos, né? E essas unidades de saber, né, têm como objetivo aí de construir uma perspectiva mais universal a partir da união dos conhecimentos em torno aí de uma situação específica. E a busca de soluções, né, ela está numa prática ela está mais ligada a uma prática particular e específica, né, para tratar mais de situações relacionadas ao nosso cotidiano. Então, especialmente nos problemas sociais, né, aqueles que a própria ciência não consegue identificar numa questão mais instrumental. Então, assim, o método que vocês vão usar dentro da pesquisa interdisciplinar é essa solução de problemas concretos, porque ela é a parte da ciência que estuda o social, né? Ela estuda coisas que a ciência material não consegue estudar. Não sei se vocês estão me entendendo assim, mas qualquer coisa, botei aí no chat, gente. Aí, todas as atividades, né, interdisciplinares, elas acabam sendo fundadas em ideias e unidades, e sínteses, né, e elas têm aí uma busca, uma tentativa de satisfazer alguns objetivos. E aí, esses objetivos são, né, elas procuram aí, essas atividades, pesquisas interdisciplinares, elas buscam sempre, né, satisfazer um desses objetivos, que é responder a questões mais complexas, né, abordar questões gerais, explorar as relações entre os profissionais e as pessoas, solucionar problemas que estão além do âmbito aí de qualquer disciplina ou conteúdo específico, e buscar também a unidade do conhecimento, né, em uma grande escala ou uma escalinha mais limitada. A ambição da disciplinaridade, ela acaba sendo bem diferente, né, da multidisciplinaridade, porque ela diz que a gente tem uma transferência de métodos de uma disciplina para outra, né, então a gente tem, e essa transferência de métodos, ela pode ocorrer em até 3 graus, que é o grau de aplicação, que é, por exemplo, como a transferência dos métodos da física. Tem uma parte da física que é a física nuclear, e a gente tem transferências do método da física nuclear, por exemplo, para a medicina, né? E aí a gente também tem o grau epistemológico, que é, por exemplo, a transferência do método da lógica, né, de pensar a lógica, por exemplo, para o campo do direito, e da geração de novas disciplinas, que é como, por exemplo, a transferência da matemática para a física, né? O que a gente gera aí a física matemática. E aí eu sei que a gente é de humanas, a gente é a maioria das pessoas aqui, mas eu estou usando esses exemplos mais voltados para essas matérias, porque é onde a gente consegue ver melhor, né? Quando a gente para ali a gente sabe que para fazer um cálculo, a gente precisa... Se a gente for fazer um cálculo da física, a gente precisa usar matemática, né? Então, assim, a gente consegue ver mais claramente esse movimento interdisciplinar. E aí, né, de novo, a gente tem Domingos aqui para falar um pouquinho para a gente, né, quais são como são essas experiências interdisciplinares, né? E aí é basicamente aquilo que eu falei anteriormente, né? A gente tem uma aproximação dos campos disciplinares diferentes para a solução de um problema X. A gente tem o compartilhamento de metodologias, ou seja, a gente não vai ter mais só uma metodologia, a gente vai ter mais de uma. Não, a gente não vai ter só várias metodologias, a gente vai ter só uma, meu Deus. E a gente tem a geração de novas disciplinas, né, após a cooperação e fusão entre os campos. Ou seja, a gente tem aí a formulação da resposta ou a formulação de outro problema a partir daqueles
dois problemas que a gente viu, né? Então, tudo isso gera aí a interdisciplinaridade. E aí, a fotinha aqui, né, que a gente tem uma cooperação e diálogo entre as disciplinas, existe uma ação coordenada, ou seja, elas trabalham juntas, né, e aí vocês podem ver só a mudança aqui do estima que não tem nem nesses quadradinhos, né, eles não estão interligados, eles estão no mesmo espaço, mas eles acabam não estando interligados, e aqui eles já têm uma movimentação, né, entre eles, já tem alguma ligação entre si, ou seja, eles trabalham aí em cima dessa cooperação. E a partir aí, né, dessas ideias, a gente tem muitas ideias em torno desse termo, né? É um termo muito difícil de dar um significado, né? Por mais que a gente tenha o significado da palavra, por mais que a gente tenha um significado de um autor, sempre vai ter um outro autor que vai achar outra coisa e vários outros autores que vão achar outras coisas. Então, assim, não existe um consenso para o que é interdisciplinaridade, né? Mas a gente tem, às vezes, mais de um autor concorda, e aí é esse que a gente acaba aceitando. Mas a interdisciplinaridade, né, ela é um exercício transversal da racionalidade. Né? Então, ele não passa só as fronteiras disciplinares, mas ele também está presente, né, nas atividades da produção e da transmissão do conhecimento científico. Então, ela emerge não como um projeto, né? Assim, ela é mais como o que a gente chama em latim de factum, que existe aí em todos os níveis da nossa realidade, né? E das nossas realidades dos fóruns acadêmicos, aí sejam dos fóruns acadêmicos, administrativos, políticos, né? Tecnologia, educação, enfim, ela tá aí em todas essas escalas, né? Não tá só em uma, ela tá em todas. Pelo fato de ser desse movimento. Então, a interdisciplina, ele está aí mais no reforço, né, que a gente dá no direcionamento, que a gente dá dos olhares para o mesmo objeto, né, assim, se eu olhar para esse bicho aqui, eu vou ver uma coisa, se vocês olharem, vocês vão ver outra, né, mas essa ideia aqui, ó, pensa comigo, isso aqui é um copo, que eu estou usando para botar canetas dentro. Então, assim, tem gente que vê copo, tem gente que vê porta-canetas, entendeu? Então, assim, a gente precisa dialogar e discutir essas ideias, né, em cima de um mesmo objeto. E aí, como exemplo, né, de experiências ou coisas interdisciplinares, a gente tem, por exemplo, a bioquímica, que seria a aproximação da química e da biologia. A gente tem aplicação de conhecimentos, né, a partir de uma característica principal, que é, por exemplo, o projeto Apollo, né, que era lá do espaço. Então, ele apresentou muitas características multidisciplinares, né, porque, assim, a gente teve que ter engenheiros físicos, químicos e afim, para levar o homem para o espaço. Mas a gente também teve que ter uma reciclagem de pessoas, então teve uma nova problemática. Todas essas pessoas elas tiveram que conversar, né, para criar um conceito, um problema e uma linguagem de interação para que, por exemplo, o projeto pudesse acontecer. Então, ela passou de um projeto Apollo, passa de um projeto multidisciplinar para um projeto interdisciplinar por isso. Porque a gente teve que integrar esses conhecimentos para poder fazer ele acontecer. A gente também tem o nível epistemológico, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho do estruturalismo, que aí é mais meio que a nossa parte, né, que é um movimento mais metodológico, de uma análise mais estrutural, né, então está muito ligado aí à antropologia, à linguística e à psicanálise. Então, quando você fala, então, a partir daqui, o que a gente tem? Que a gente da humanidades, né? A gente aqui das ciências humanas, a gente está trabalhando com problemas sociais. Então, o que a gente está dentro da interdisciplinaridade, né? A gente está estudando, a gente está numa linha interdisciplinar que vai estar numa parte de solução de problemas, né? E que também vai estar no nível epistemológico. Então, assim, são 3 níveis para a construção desse pensamento científico, desse fazer pesquisa.
Tudo certo, gente? Alguma dúvida? Alguma questão? Algum comentário nesse momento? Vocês acham isso, aquele momento, né? Vocês acham isso chato? Porque eu acho. Não, veja bem. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu posso ver essa interdisciplinaridade, vários fatores juntos, porém sem se unir, ou consegue se unir para tirar só uma ideia? São várias ideias, porém separadas, ou se ajunta e constrói um caminho? Pronto, a interdisciplinaridade é isso, elas juntas, elas constroem um caminho, né? A multidisciplinaridade é que ela tem essas várias e continua as várias, entende? Então, a interdisciplinaridade, a gente tem essas várias ideias e transforma ela em uma ideia só, né? Assim, meio que... Só que ela não é uma ideia só, porque ela tem toda a contribuição de todas as outras ideias, né? Mas seria mais ou menos isso. A gente vai falar disso. Okay. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Vou falar Carecor. É assim que lê o seu nome? E aí, assim, né, que eu já tinha botado lá o exemplo das experiências, né, geração de novos campos, aplicação do conhecimento e o nível epistemológico. E é aqui que a gente está, né, nesse nível epistemológico. Aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre, né, descoberta científica e a problemática. E aí, assim, não tem mais slides, porque aqui, gente, não tem como fazer, que a gente tem que pensar a pesquisa. E aí eu trouxe 3 coisas para vocês, que era o que eu acho fundamental para a construção da pesquisa de vocês, né? Quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que pensar primeiro o problema da sua pesquisa, o que é que você quer pesquisar, o básico, o que é que você quer pesquisar. E aí é nessa hora de você pensar o que você quer pesquisar que você vai ver aí, né, se o seu método ele é interdisciplinar ou não, né? Se você está dentro do, por exemplo, se você está dentro do bacharelado em humanidades, eu quero estudar, deixa eu ver, vou pegar meu TCC, eu falei sobre fake news. E aí, para falar de fake news, eu precisava entender um pouquinho de como funcionam os algoritmos, por exemplo, das redes sociais, né? Então, eu precisava entender um pouquinho ali dessa parte aí tecnológica, que eu não sei o nome, mas disso aí. Isso não está dentro da minha área, vamos dizer assim. Eu não estudei para isso, eu não fiz nada, eu tive que estudar para isso para fazer o meu TCC, né? E aí eu fui estudar isso, e aí depois eu fui estudar imagens, né? O que as imagens representavam, o que significava, né? Para quem que chegava essa imagem. Então, mas enfim, assim, a minha pesquisa ela não se torna interdisciplinar do dia para a noite, né? Porque essa construção ela acaba acontecendo, você sem perceber, né? Dependendo do curso que você tá, essa construção para a gente da humanidades ela acaba acontecendo sem a gente perceber, porque uma hora você vai estar pensando na história, por exemplo, como surgiu os movimentos feministas. Tenho que contar aqui, vou pensar aqui no meu problema, por que as mulheres negras não se consideram feministas, vamos dizer assim. E aí você vai ter que primeiro fazer o quê? Você vai ter que explorar a história do feminismo, como é que esse feminismo começa. Ele começa no sufrágio, ele começa antes, mas aí é a história de que feminismo a gente está falando, né? A gente começa aí o feminismo branco, né, no sufrágio. Porque se a gente for pensar isso, enquanto as mulheres estavam lá querendo direito ao voto e afins, as mulheres negras não estavam interessadas nisso ainda. E aí chega num momento que as mulheres brancas querem sair de casa, trabalhar, quero trabalhar, tal. Aí fazem lá a revoluçãozinha para trabalhar. Mas as mulheres negras não tinham esse interesse de trabalhar, porque elas já trabalhavam fora de casa. Elas já estão fora de casa há muito tempo, então o interesse delas eram outros, né? Assim, o interesse do feminismo das mulheres negras era para os policiais pararem de matar os filhos delas, para elas pararem de ser presos por nada. Enfim, questões relacionadas também ao movimento negro, né? Então, assim, as mulheres negras, elas nunca foram muito contempladas pelo feminismo branco. É claro que tem a vertente do feminismo, que é o feminismo negro, mas, assim, é super compreensível se eu quero entender isso, né? Eu tenho que pesquisar essa história, e aí eu tenho que pesquisar o contexto social além da história. E aí eu tenho que falar com mulheres negras hoje para ver o que elas acham, né? Por que você não fazer a pesquisa de ir lá perguntar para a pessoa, por que você não se considera? E aí você pode fazer isso como? Você pode fazer entrevista, você pode usar um método
de coleta de dados, no sentido de fazer tabelas, planilhas, fazer uma pesquisa mais qualitativa, né? Porque a gente vai ter os dois meios. Então, assim, não tem como a gente falar de um método, eu dar uma explicação, assim, um conceito, ao que é um método interdisciplinar. Porque é isso que você vai ver desenvolvendo a sua pesquisa, né? E, então, assim, vamos pensar agora nessa questão de um problema da pesquisa, né? Assim, o que é para vocês um problema de pesquisa? Bom, um momentinho de interação. Vale nota, aquelas. Um momentinho de interação, né? O que é um problema de pesquisa, né? Porque quando eu cheguei na faculdade, a pessoa olhava para mim, problema de pesquisa, e como é que eu vou saber o que é um problema? Que problema? Se eu quero, sei lá, porque que problema é esse? E aí eu não sabia o que era um problema de pesquisa, então, problemática. Como é que eu escrevo? Como assim problemática? O que eu vou problematizar, pelo amor de Deus? E é porque, assim, eu saí do ensino médio e eu tinha muita experiência com pesquisa já, porque eu já tinha feito pesquisa no ensino médio, e mesmo assim eu ficava, o que é uma problemática? Mas aí, quando a gente pensa em problemática, é aquela sua pergunta, o que é que você quer fazer, por exemplo, esse porquê, né? Por que tal coisa acontece? Porque... Uma pergunta fácil, por que Bolsonaro ganhou as eleições? Porque o povo é burro. Aí pronto, aí terminou a sua pesquisa, não é assim, né? Mas pensa assim, né? Essa construção, você tem que pensar essa pergunta. Você quer trabalhar na sua comunidade? Beleza. Mas aí você tem que pensar, ir pensando do macro para o micro, né? Assim, tem que começar, putz, quero trabalhar uma coisa que acontece no Brasil. Beleza. O que é que você vai trabalhar que acontece no Brasil? Quero trabalhar... Vou falar minha área, gente, aí se vocês tiverem mais ideias, vocês colocam aí, né? Porque também só sei mais ideia da minha área do que da Rosa. Mas, assim, vou trabalhar com o Brasil, vou trabalhar política brasileira. Beleza, mas aí você vai trabalhar política brasileira. De que ano a que ano? De qual região você está falando, né? Você vai trabalhar política brasileira nordestina. Já diminuiu, entendeu? De um assunto desse tamanho, porque é impossível eu fazer um trabalho sobre política brasileira, tipo, sobre todo o nosso processo político, porque ele começa antes mesmo da... Não começa porque é um anacronismo, né? Falar um pouquinho de política nesse sentido, mas não a política como a gente conhece hoje. Mas, enfim, esse processo de formação política, ele começa ali, né? Um pouco antes do descobrimento, aí reinado, aí colônia, império, regência, república, ditadura, entendeu? Então, assim, não tem como eu falar desse processo político todo, então eu preciso me acalmar e pensar, não, vou falar aqui da política no Brasil durante o ano de 2002 a 2004. Vou falar 2002, 2003, esses 2 anos aqui é o ano que eu vou pegar. E aí, nesse momento que eu vou pegar aqui do ano de 2002 a 2004, eu tenho que pensar assim, primeiro, eu vou fazer um apanhado geral, né, vai ser um apanhado geral que eu vou fazer, porque não tem como eu estudar como é que estava a política em cada canto do Brasil. Né? De que política eu estou falando? Eu estou falando de uma política mais federal, vamos dizer assim, né, de uma política mais federal, e aí eu vou pegar presidente, ministro, não sei o quê, aquele povinho, né, que está no federal. E aí, ou eu estou falando de estadual, né, aí eu estou falando aqui do estado. Ou mais, não, quero estudar política brasileira de 2002 a 2004 no município de Redenção. Quero saber como é que estava a política em Redenção. E aí, por mais que você ache isso, putz, vocês preferem que eu escreva, gente? Vou botar aqui um bicho para escrever, então. Peraí. Oi. Pode falar. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Eu sou Camila. Eu faço agora, né, pedagogia, estou no finalzinho já na Bahia. Eu acho que muito interessante quando traz essa questão do recorte, mas quando a gente pensa política, né? Uhum. Eu acho que quando a gente vai pensar o problema, peraí, que é o carro que tá passando, misericórdia, carro do... Acho que um dos primeiros questionamentos que aparece quando a gente chega, pelo menos para mim, né, que passei pelo BIH, o BHU, enfim. Quando me veio essa inquietação, né, que a professora
apresentou em metodologia o problema de pesquisa, aí eu falei, entrar na universidade já é um problema. Eu falei, acho que o problema maior está aqui, né? E na época eu lembro que a gente, assim, pelo menos na minha entrada, nós tivemos muita felicidade no sentido de que as professoras de metodologia conseguiram contemplar bem, né, essas questões de pesquisa, interdisciplinar, pesquisa qualitativa e assim vai. E aí quando a gente pensa no recorte, né, que é quando você pensa política, é também a gente pensar o que é político, o que é que a gente pretende trabalhar enquanto político, né? Se você pretende trabalhar política no recorte que você trouxe, mas é uma política partidária, né? No exemplo que você traz. Mas aí, de repente, eu posso não querer trabalhar essa modalidade e posso querer trabalhar política em outros segmentos. Por exemplo, eu posso trabalhar entre 2020 a 2021, quais as políticas ou quais as ações do programa PET com os estudantes da Unilab, né? Como que o programa PET da Unilab, como que essa política, de certa forma, né, de permanência estudantil, que não deixa de ser, como que esse programa conseguiu atender e beneficiar os alunos? Quantos alunos beneficiou? Da Bahia, do Ceará? Esses alunos que se sentiram beneficiados, né, eles tiveram a presença do programa, teve algum impacto, ajudou para que eles construíssem as suas pesquisas acadêmicas, de quais cursos, né? De quais cursos, quais foram os quantitativos? Então, teve gente de BHU, teve gente de pedagogia, teve gente de biologia. Eu acho que o problema de pesquisa ele vai muito nesse viés, a gente pensar algo, no caso, para quem está, né, em primeiro processo de construção de projeto, ou monografia, enfim, trabalho acadêmico, acho que o primeiro ponto é pensar o que me incomoda, né? Porque antes da gente ir para a universidade, muitos assuntos são caros, porque a gente não tem ainda um conhecimento mesmo de certas coisas, porque a sociedade nos nega, né? O sistema educativo nos nega. Então, tem coisas que nós só vamos conhecer quando a gente chega na universidade, e aí a gente toma aquele choque, né? Epistemologia, são tantos termos que às vezes você diz, meu Deus, mas o que é isso? Eu passei o ensino médio, seja lá qual foi a formação que a pessoa teve, né, antes de chegar na universidade, e às vezes a gente fica um pouco perdido, porque tudo é muito novo, tudo é muito questionador. Isso no caso no campo das humanidades, né, que tem essas possibilidades de a gente pensar tantas coisas. Mas se a gente parte para das ciências exatas, é tudo mais fechadinho, porque 2 mais 2 é 4, não pode fazer 3 mais 1, que vai dar a mesma coisa, mas tem a questão das regrinhas. Então, acho que para a área de humanos a gente ainda tem essa possibilidade, essa liberdade de pensar algo que incomoda. E aí, um exemplo, na minha época de BHU, eu peguei um período que a universidade estava, a gente estava vindo de um período de pós-greve, então a gente estava fazendo quase que 3 semestres no ano. Então eu entrei no 2016.2, quando eu estava no terceiro semestre do curso, eu já estava quase finalizando a minha monografia, eu não fiz projeto. Uma parte dos meus colegas fizeram projeto de pesquisa, eu fiz uma monografia. E na minha monografia, assim, uma coisa que eu achei muito, assim, que me incomodava muito, eu trabalhei capoeira enquanto processo educativo, mas de formação de indivíduo para a sociedade. Porque quando eu cheguei na universidade, eu comecei a ter contato com outras biografias, né, com outras narrativas sobre processo de capoeira no Brasil. E eu sou capoeirista há 14 anos, né? Então, muitas coisas que antes eu não tinha, não escutava, não tinha essas narrativas, eu comecei a escutar na universidade. E isso, para mim, foi um choque, né? Porque muitas coisas que aconteciam há anos dentro das minhas práticas sociais, eu acreditava que aquilo era uma verdade absoluta. E na universidade eu vi que não, é que tinha outros lados, outras versões. E aquilo começou a me incomodar, porque todas as narrativas que eu ia buscando, quando eu comecei a entender, né, a capoeira fora desse espaço de educação física, né, de atividade de lazer, e eu comecei a entender a capoeira enquanto também um espaço político da coisa, eu comecei a perceber que muitas das narrativas eram ou a capoeira era apenas esporte, ou a capoeira era folclore, ou a capoeira era algo do demônio, né, vinculado à macumba, ou a capoeira era apenas algo que os educadores físicos tinham que utilizar para conter as crianças ou para disciplinar as pessoas, né? E toda essa parte da capoeira é seu espaço de formação, de preparação, de caráter, né? De
ser também um espaço político de debate, de respeito, um espaço também que lute contra as opressões, seja o racismo, seja a homofobia, LGBTfobia e tantas outras coisas, também estão, né, na pauta, sim. E aí, quando eu comecei a perceber essas potencialidades, eu entrei em confronto, porque eu comecei a pesquisar dentro do meu grupo, né? E aí eu não sou da onde o campus está instalado, eu sou de uma cidade um pouco distante. E quando eu retornava para a minha cidade de Natal para fazer a pesquisa, algumas pessoas do meu grupo não queriam participar da pesquisa, porque eu trazia outras narrativas, outros relatos, e justamente eu refutava algumas coisas que me passaram enquanto verdade absoluta. Então, assim, para mim foi muito complicado, porque eu achei que seria fácil no sentido de que falei, não, eu vou pesquisar algo que eu gosto, algo que eu conheço, mas também é desafiador, porque a gente começa a perceber, e aí é onde entra essa questão da metodologia. Às vezes a gente fica tão apaixonado pelo tema, tão inquieto, que a gente quer responder, a gente quer a resposta para uma pergunta que a gente já sabe a resposta. E quando a gente começa a perceber que outras respostas vão aparecendo para nossa pesquisa, às vezes a gente não quer aceitar, porque a gente não queria aquela resposta, a gente queria a resposta que a gente pensou, né, no início do nosso problema. Então, o que eu acho gostoso mesmo nesse sentido, por mais da dor de cabeça, de todo o trabalho que a gente tem para fazer pesquisa acadêmica, que não é fácil, mas é justamente esse momento das ciências humanas que a gente pode, a nossa pesquisa ela vai se modificando o tempo todo. Às vezes a gente começa com um tema, e quando a gente vai estudando e conhecendo outros recortes, a gente vai mudando as perspectivas. Às vezes a gente começa com um tema, eu quero estudar política no Brasil, de 2010 a 2014. Depois, quando a gente chega no final do trabalho, às vezes o nome não é mais o mesmo, às vezes o recorte já mudou. Às vezes, quando a gente chega no final, a gente diz, não, eu vou analisar apenas as eleições de 2014. Então, assim, e é algo que a gente só vai aprender na trajetória. Não tem como ter uma receita de bolo, porque é só a gente lê uma coisa, aí aquele material vai ter outras referências. Então, assim, a nossa pesquisa, ela vai, né, sendo esse emaranhado de fios, interdisciplinar, vai ter momentos que a gente vai fazer, né, essa mistura toda, mas no final a gente vai ter um resultado. E aí, cabe a gente a interpretar se eu quero essa pesquisa apresentar esse resultado em dados, né, quantitativa, ou se eu quero qualitativa, se eu quero falar do que eu ouvi das pessoas, ou se eu quero que a fala dessas pessoas apareçam na minha pesquisa mesmo de forma explícita, não. Em vez de eu relatar o que as mulheres me falaram, por que não são feministas negras, eu quero que a fala, né, ipsiliteris dessas mulheres saiam no meu trabalho. Então, assim, é muito desafiador, mas também é muito prazeroso. Eu sei que às vezes dá medo, porque logo quando a gente chega na universidade, a gente não tem, né, esse momento. Acho que inserção à vida universitária é um componente que eu sempre digo que é muito vago, porque a gente vê muita coisa de epistemologia, pererê, parará, mas no sentido prático da coisa, a gente não vê quase nada. E aí, quando a gente vai começar esse processo de construção dos TCCs, muita gente sofre esse baque por conta disso. Gente, desculpa por me alongar. Obrigada, Camila, pela sua fala. A fala da Camila foi muito completa, assim, em muitos sentidos, né? Essa coisa da semana universitária, da inserção à vida universitária, gente, para mim foi péssima essa disciplina. Não teve nada, a mulher leu o PPC, leu um negócio lá da Unilab, fiz. Agora, não serviu de nada para mim. Foi só para eu me sentar lá no auditório e ficar lá, perdendo tempo. Porque, assim, ser uma disciplina que foi efetiva, para eu abrir a boca para dizer que foi uma disciplina que efetiva, não, foi uma disciplina que me fez mesmo, assim, ó, entrei, fiz isso e o gás deu certo, assim, o meu gás de continuar na universidade, né, de seguir aqui esse caminho. Porque não foi, né, a gente peguei isso em outras disciplinas, mas acesso à vida universitária, não. Falando aqui, né, da trajetória mesmo de pesquisa, você só aprende fazendo, né, pesquisa mesmo, assim, não dá para você, mas assim, você sempre vai estar aprendendo, mesmo que você faça pesquisa há 10 anos, 50 anos, pode estar 50 anos fazendo pesquisa, você sempre vai aprender alguma coisa, né. Como ela disse, nenhuma resposta é absoluta, né, nenhuma verdade é absoluta, então, assim, eu acho que é mais difícil você fazer pesquisa relacionadas a isso que ela falou, por exemplo, ela estava inserida na capoeira, e aí vou fazer sobre isso, e ela foi lá e viu outras coisas que não eram o que ela já tinha, que ela sabia, então ela tinha hipóteses sobre a pesquisa dela, né, o que a gente chama de hipótese, tipo, que você acha que vai ser o resultado da sua pesquisa, né, hipótese, por exemplo, eu acho que
as mulheres do feminismo negro, as mulheres negras não fazem parte do feminismo porque a luta delas é outra, né? Assim, vamos dizer que seja isso. A minha hipótese é essa. Aí eu vou fazer a minha pesquisa para confirmar essa minha hipótese. E aí essa hipótese, ela pode ou não estar no seu trabalho. Você não precisa colocar necessariamente essa hipótese no seu trabalho, ela pode ficar só para você. Como tem trabalhos que exigem que você coloque a sua hipótese lá, que você tenha a sua problemática, a minha problemática é essa, e as minhas hipóteses para a problemática são essas aqui, né? Tem projetos, tem pesquisas que pedem isso, e tem outras pesquisas que não. Né, mas se ela pedir, né, se a pesquisa de vocês pedir, vocês já sabem que vocês têm que ter uma noção do que é que vai ter ali no final. Por mais que vocês não saibam de nada, vocês têm que... Não, eu acho que a capoeira é dança. No final, você tá lá. Eu acho que é só dança. E eu acho que é isso que vai dar na minha pesquisa. E aí você vai pesquisar, vai tudo e tal, e aí no final você vai dizer se as suas hipóteses estavam corretas ou não. E aí você pode, e se não tiverem, tranquilo, você pode botar lá, olha, a minha hipótese não estava correta, a verdade aqui, capoeira é isso, isso, isso aqui. E tá tudo bem, assim, você tem que fazer a pesquisa sabendo que ela pode dar errado, né? Não adianta você ir fazer a pesquisa achando que vai dar tudo certo o tempo inteiro, porque você vai ficar triste, não vai querer mais fazer. Porque, às vezes, você espera uma coisa da sua pesquisa, né? Tem uma amiga que ela fez um trabalho sobre sexismo na escola, a Carol, ela fazia parte do PET, e a monografia dela foi sobre sexismo na escola, numa escola da cidade dela, que é Capistrano. E ela foi com uma expectativa, assim, muito grande na pesquisa, e no final deu tudo errado, assim. A escola era muito sexista, entendeu? Os ensinamentos, assim, os professores muito machistas, os professores... Então, assim, ela fez a pesquisa em cima de uma coisa que ela queria... quero saber o quão sexista é essa escola, assim, como é que funciona a formação, né, das mulheres, como é que é isso aqui. E aí, no final, foi um resultado muito negativo, né? Porque quando você pensa nisso, é um resultado negativo, gente. Né? Você pensar, assim, que um lugar é totalmente, extremamente sexista, um lugar que devia educar, que devia ensinar, né, que devia ir produzir conhecimento, ter um pensamento tão retrógrado que é o machismo e afins, né? Então, assim, é de se decepcionar muito. E aí você se decepciona e você não quer mais. Você passa um tempo assim, não quero mais, porque tô triste. Não era isso que eu queria, não era isso que eu queria para o meu estudo, né? Não era isso, é aquilo, foge do que você quer descobrir, né? E aí é sobre aceitar. É sobre aceitação, saber aceitar as coisas. Mas é isso. Vocês querem pensar mais probleminhas para a gente ver aqui um pouquinho? Dentro do... Né, falando assim, de uma forma mais... Pode sim, se a sua a sua hipótese, ela vem no início da sua pesquisa, né? Então, no final, você vai provar se a sua hipótese estava certa ou não. Então, você pode continuar fazendo, não tem problema nenhum. Tem gente que até quando vê que mudou, assim, que não era aquilo que ela queria, muda a pesquisa inteira, né? Vendo que a hipótese dela não deu certo. Por exemplo, a minha hipótese era X. Putz, não está sendo assim. Minha hipótese está totalmente equivocada, totalmente errada, descobri outras coisas, e aí muda a pesquisa toda. O processo de pesquisa é isso, foi como a Camila falou, assim. A gente começa com um tema e vai ver, tem gente que no final mudou o tema, mudou tudo. Mudou o título, mudou o tema, mudou o autor, mudou até a metodologia da pesquisa, a pessoa mudou. Só por causa dessas pequenas coisas que acontecem. Não é toda pesquisa que é assim, né? Não vou dizer aqui para você, todo mundo vai passar por isso, vai começar num tema e terminar no outro. Não é assim, mas acontece muito, acontece bastante. Eu acho que o BHU, ele peca muito por ele ter um tempo muito curto de graduação, e aí ele já bota a gente para fazer TCC, então a gente já chega ali de cabeça fazendo pesquisa, né? Gente que nunca fez pesquisa na vida, já tem que entrar ali de cabeça fazendo pesquisa, e fica uma coisa em cima da outra, e às vezes a gente não consegue dar conta, por isso que tem muita gente que demora mais para terminar o BHU, não é nem por conta das cadeiras, é por conta do TCC, né? Porque você não consegue dar conta ali daquele trabalho. E quem diz que fazer TCC é fácil, minha gente, né? Não.
Porque dá dor de cabeça, viu? Fazer pesquisa, saiba que você vai fazer pesquisa e você vai ter dor de cabeça. Você vai querer chorar no banho, entendeu? Esse tipo de coisa. Você vai querer ter um armarinho do choro, assim, para você se deitar. Chorar em conjunto, muito comum, né? Você e seus amigos que estão se colam no grau também, fazendo TCC, é, tipo, normal. O que eu acho engraçado, assim, gente, é porque que acontece? Às vezes no BHU tem essa possibilidade de você fazer o projeto e quando você for para o segundo ciclo, né, você continuar. Aí, às vezes, o que acontece? Por conta da pressão, as pessoas vão e fazem um projeto, né, para investigar, um exemplo, a violência doméstica, um exemplo. Aí faz, né, no BHU, eu quero investir o meu projeto, quando eu for para a graduação, vai investigar a violência doméstica, um exemplo de mulheres negras, um exemplo. Quando a pessoa chega na licenciatura, às vezes a pessoa descobre, ou a pessoa vê assim, não, eu não quero mais pesquisar isso. E aí inicia uma nova pesquisa. Ou formou uma hipótese de que as mulheres que sofrem violência doméstica, um exemplo, tá, gente? Elas continuam no ciclo da violência porque elas querem. E aí, quando você vai a fundo, às vezes você descobre que não é o fato de não querer sair, que além da violência física, né, tem a violência psíquica, às vezes não tem uma rede de apoio, aí às vezes tem a questão familiar, e aí você vai percebendo que tem vários outros problemas e que vão inchando a sua pesquisa, né? Mas são informações que, de certa forma, são importantes e que você precisa entender para você poder voltar para sua hipótese, né, para o problema que você quer investigar. Ou às vezes também, por exemplo, se a gente for pensar, saindo desse tema de violência doméstica, um exemplo, eu percebi, pelo menos no campus da Bahia, muitos TCCs voltados aos colegas internacionais, né? E aí, às vezes, as pessoas têm uma hipótese de que os colegas, eles saem, né, do continente, seus países, vêm para a Unilab estudar e que quando terminar, todos vão voltar para o seu país de origem e vão trabalhar lá. E aí você tem essa hipótese, um exemplo. Quando você vai, de fato, iniciar a pesquisa, às vezes você vai descobrindo ao longo que muitos desses colegas, eles não querem retornar para os seus países para trabalhar lá. Que uma parte quer ficar no Brasil, outra parte quer ir para outros países fazer um mestrado, um doutorado. E aí você vai percebendo que a sua pesquisa ela vai tomando outros rumos. E que, por um lado, é bom, mas também, se você não consegue interpretar os dados, também pode ser ruim no sentido de que as pressões que você vai sofrendo, né, ao longo do percurso, às vezes você quer dar conta de tudo e tem momentos que não tem como. Então, o que é que eu vejo também alguns professores orientando, né? Que a depender dos caminhos que a pesquisa vai tomando, que a gente faz um recorte, e aí a gente pensa, por exemplo, os colegas que estão vindo da Unilab estudar no Brasil. Aí a gente encontra os dados, a gente faz a pesquisa, né, e traz, apresenta os dados. E aí, os outros dados que a gente, né, vai encontrando, a gente pode tentar trabalhar num mestrado, num doutorado, numa especialização. Então, a pesquisa, ela nunca acaba com o TCC. Às vezes, a gente acha que acabou, que a gente encontrou uma resposta ou resposta para aquele problema, mas nunca vai, de fato, atender toda a demanda. Aí, a bibliotecária do Campus dos Malês é o que assim, eu acho muito interessante quando a gente vai fazer, né, o TCC, quando a gente vai finalizar nas defesas, aí ela diz, né, que ela não orienta que a gente coloque conclusões, né, porque ela diz que toda pesquisa é inconclusa. Ela diz, coloque considerações finais, porque pode ser que futuramente você queira retomar a esse problema de pesquisa, que você encontre novos dados, e aí você queira fazer uma nova pesquisa a partir dessa, ou estender essa pesquisa. Então, sempre coloque no seu trabalho considerações finais, porque você abre outras possibilidades. E aí, quando foi recente, eu estava vendo um livro de Magda Soares, não sei se todo mundo conhece, é uma professora da UFMG, e ela trabalha muito esse contexto de letramentos sociais e alfabetização, né? E aí, alguns artigos, em um primeiro livro dela, o Alfa Letrar, ela tinha, né, colocado mais ou menos nessa lógica, né, de conclusões, né? E aí, depois de alguns anos, ela percebeu que a pesquisa dela
tinha outros dados que ela podia acrescentar, como a sociedade vai mudando, né? Então, muitas coisas vão se modificando, as ideias, os posicionamentos políticos, né? As novas formas de se relacionar, de saber, de fazer, a própria questão do conhecimento, né? E da educação. E aí ela retoma, ela constrói um novo artigo, né? Para poder editar esse livro, e aí ela vai falando. Então, assim, eu acho que é também muito interessante a gente ter essa noção de que a nossa pesquisa não acaba com a defesa do TCC, que a gente pode, sim, futuramente expandir ela. Então, não precisa também se preocupar, ficar naquela pressão psíquica de, eu tenho que arranjar uma resposta para esse problema. Porque vão ter problemas que a gente não vai conseguir arranjar resposta, e é normal a gente apresentar e dizer, olha, eu li, eu pesquisei, pererê, parará. Mas no final do meu trabalho eu ainda não consegui encontrar uma resposta ou resposta para esse problema. E eu acho que isso também que é muito interessante, e que às vezes quem está nesse processo de nos orientar, às vezes não deixa essa informação bem escurecida, né? Eu não gosto muito de esclarecida, não. Para que a gente possa ter essa noção e ter esse cuidado, né? Esse cuidado com a gente mesmo, não só no sentido de intelectual, mas esse cuidado físico, porque às vezes a gente fica tão tenso, tão preocupado, e a gente se sacrifica muito no processo, né, da pesquisa acadêmica, porque a gente quer encontrar as respostas e a gente quer ler, às vezes a gente não se alimenta bem, a gente fica perturbado, a saúde mental vai embora. Então, para a gente ter essa calma, entender que se você pesquisar e não achar uma resposta ou resposta para o seu problema, não se desespere, faz parte do processo, e você não tem a obrigação de dar uma resposta exata para o seu problema de pesquisa no final. Você pode dizer que você pesquisou e não encontrou, e é normal, e aí segue o baile. Claro que tudo dentro dos padrões acadêmicos, né, gente? Também para a gente chegar lá e botar de qualquer jeito, senão a gente reprova no TCC. Sim, né? Muito isso, assim. Você às vezes não tem resposta e tá tudo bem, gente, assim, né? Não adianta também a gente se matar, não. Pesquisa acadêmica, não, viu? Vou dizer para vocês. Mas, assim, o pessoal falou que tava com medo, que eu tava falando aquelas coisas, né, sobre chorar e tal. Gente, mas o processo faz parte do processo da pesquisa, sabe? Outra coisa, às vezes os professores, eles não dão mesmo um apoio, assim, o professor tá ali para orientar, mas ele não te orienta. Ele lê o seu trabalho a cada 2 meses, e às vezes nem isso, né? Tem professor que eu conheço que não lia nem o trabalho do povo, lia uma semana antes da pessoa entregar e a pessoa se matando. Mas, assim, isso aqui que eu formulei do coisa, né, de botar, assim, problemática, hipótese, aí a gente pensar numa justificativa e pensar num referencial, isso aqui é uma tentativa de, né, não sei quem, vejo que tem gente que já terminou o projeto, que já está num outro patamar, mas, assim, é uma coisa que eu acho que facilita na hora da construção do seu projeto, né? Formula a sua problemática, mas aí não pensa como, porque eu penso assim, eu vou pensar aqui como formulação de problemática, eu nunca vou conseguir pensar dessa forma. Assim, o que eu estou fazendo aqui é uma formulação de problemática. Não. Né? Introduz a sua problemática dentro da sua justificativa, né? Assim, o que é que eu quero estudar? Aí, vamos lá, né? Vou botar um exemplo que já está aqui, mas assim, o que é que eu quero estudar? Eu quero estudar política, e eu quero estudar essa política no Brasil. Mas aí, por que eu quero estudar essa política, né? Já penso assim, não, por que eu quero estudar? Não, porque a política é uma bosta no Brasil. Aí não dá, gente. Aí assim fica difícil, assim, mas assim nós não vamos passar, né? Então, assim, queria que fosse aceito dessa forma, teria ficado muito feliz. Mas não é. Então, assim, por que você vai academizar a sua resposta de porque o Brasil é uma merda, gente? É isso. Então, você pensa assim, não, porque a política no Brasil é um lixo, por isso que eu quero estudar política. Mas por que a política no Brasil é um lixo? Né? E aí você vai ter que pensar, não, vou estudar. E aí por isso que você tem que fazer o recorte de tempo, porque você tem que pensar onde porque não dá para você estudar tudo. Né? Assim, não dá para você estudar política do... Dá, a sua vida inteira, a sua próxima geração, sua 10ª encarnação, aí você acha que você dá certo, mas você sozinha, nessa única vida que você tem para viver, não dá. Então, assim, é muito importante você pensar em que contexto, mas pensa primeiro, pensa no macro, né? Assim, é mais fácil, às vezes, a gente pensar no macro do que no micro. Então, pensa no macro, pensar que quero estudar política no Brasil. Legal, vou estudar política no Brasil porque eu acho que política é uma bosta no Brasil. E aí você vai academicizar a sua resposta.
porque a política no Brasil está fadada, nananã, porque não sei o quê, impeachment, não sei o quê, Bolsonaro, não sei o quê, não sei o quê, vacina, não sei o quê, roubaram dinheiro da Pfizer, tudo isso, entendeu? Faz assim. E aí a academia pensa mesmo assim, em broma na sua justificativa. Porque é mais fácil você pensar no porquê você quer fazer o seu projeto assim. E aí esse é o primeiro momento, claro que você não vai entregar o seu negócio desse jeito, né? Assim, claro, vai ter todo... Você vai ler aquilo de novo, vai ver que, não é mais por isso, né? Você vai ter uns processos, assim. Faz isso, gente, usa o jeitinho brasileiro nesse momento. Vai ajudar vocês. Mapa mental também ajuda muito. Né? Vocês sabem o que é um mapa mental, gente? Os demais, né? Assim, a Camila falou, porque sabe, né? Mas os demais de vocês sabem o que é um mapa mental? Vou pesquisar aqui no Google para mostrar para vocês. Bota aí nos pontinhos mesmo, mulher, no Word. Não, mas enfim, né? Assim, para pensar aqui. Quem não sabe o que é, vou mostrar aqui, porque eu sou assim. Faz 3 bolinhas. É o Ó, mais gente. fácil. Mapa mental, nós temos essas merda aqui que o pessoal faz assim, mas não é assim não. Você pode só fazer assim, você bota o nome no meio, um nome X, por exemplo, português. Não, aí tem assim, ó, mapas mentais. Aí, ó, tá vendo aqui, ó, tá falando mapas mentais, é os benefícios dos mapas mentais, né? Tem isso, tem isso, tem isso. É o que é a colaboração dos mapas mentais, produtividade, é mais efetivo, criatividade. É mais ou menos assim que funciona mapas mentais. Ó, tem esse da Primeira Guerra, que fica mais fácil você entender. Você tem a palavra grande e as outras coisinhas menores, né, sobre coisas importantes que aconteceram ou que são importantes para esse evento, X ou Y. Parou de apresentar, por que sempre acontece isso? Mas aí, a gente tem aqui o mapa mental, e aí você pode só botar os pontos principais que você acha, né? Eu vou trabalhar o quê? É igual eu fiz aqui, né? Assim, o que eu vou trabalhar? Vou trabalhar Brasil, a política no Brasil. Vou trabalhar a política no Brasil no ano de 2020, 2021. 22, né? No futuro. E aí, uma coisa que vocês precisam entender, gente, é que, por exemplo, né? Vou falar aqui uma coisa é você trabalhar, e aí eu estou indo no âmbito da política, porque a gente vai tratar de datas, e é importante você pensar um pouquinho nisso, né? Se você está falando de, por exemplo, vou estudar o governo Lula. Mas aí, Lula, ele foi eleito, né? Algumas vezes aí. Então, você vai estudar o quê do governo Lula? Você vai estudar o primeiro governo? No governo? Né? Você tem que ver, vai estudar 2002, 2014? É muita coisa para você estudar. Né? Você vai estudar o primeiro mandato ou o segundo mandato? E aí, beleza. Não, eu vou estudar, quero estudar agora o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não acabou ainda, então você não pode botar lá no seu trabalho que, olha, tal coisa durante o governo Bolsonaro. Todo o governo Bolsonaro. Não sei o quê, tipo, generalizar como se o governo dele já tivesse acabado. Você não pode, né? Você tem que ter em mente isso, de que porque o governo não acabou, então medo de não acabar, né? Mas esperamos que sim. Mas, enfim, você não pode fazer essa amplificação, né? De como se o governo estivesse estudando o governo dele todo, porque você não viu o governo dele todo, porque ainda estamos no governo. Então, assim, é importante você pensar, esses recortes temporais também são muito importantes, porque isso facilita muito a sua pesquisa, né? E serve como recorte também, então, muito importante. E aí, depois que você pensou aí o seu problema, por que eu quero estudar política? Que é porque, eu já sei por que eu quero estudar política. Vou estudar a política do presidente X. Aí, vou estudar a política do presidente... Aí você vai pensar qual a política que você está falando. Que aí a Camila até falou, né? É uma política partidária? Né? Você está estudando política partidária? Beleza, então a gente está falando aí, né? Presidentes, isso é uma coisa do Estado, assim, essas pessoas que são eleitas em política partidária.
Aí, não, quero uma política mais relacionada ao movimento estudantil. Então, vou estudar no Brasil a política dos movimentos estudantis. Não, vou estudar a política dos movimentos sindicais. Né? Vou estudar as políticas das cotas. Das cotas, das comunidades tradicionais, né? Assim, pensar nessa linha de que política você vai estudar. Mas aí, de que ano a que ano você vai estudar essa política? Você está falando dessa política desde o início dos tempos? Não dá para você trabalhar desde o início dos tempos. Então, assim, isso é uma coisa muito importante. Eu pego desse pé aí da questão de reduzir aí, né, o que você quer estudar, pesquisar, porque é uma coisa que pega muito as pessoas, essa redução aí, que é muito difícil da gente fazer, principalmente quando a gente está muito empolgado com uma coisa. Porque você quer trabalhar uma coisa X, aí você pensa no macro, que eu quero trabalhar essa coisa X. Mas você não consegue trabalhar essa coisa X, então você tem que reduzir o que você quer para o micro do micro do micro, para você conseguir trabalhar. E é muito difícil isso, porque né, até nessa parte você já fica assim, ó, por quê? Não quero fazer isso aqui, não era isso que eu queria, né? Mas, no fim, é o que você quer, assim, né? Depois que você pensa essa problemática, você acaba encontrando mesmo que... É nesse processo que você encontra uma parte do que você quer, não tudo, né? Mas... Enfim, né? Pensem assim, pensem nesse macro, mas aí do macro para o micro, né? E aí, dentro desse micro, ainda ver se tem outros micros, porque se tiver outros micros dentro do seu micro, vai ter uma dificuldade ainda maior. Mas aí, assim, processos, né? Não adianta se a gente for fazer isso com tudo, a gente não faz, mas pesquisa e pira na batatinha. E não é essa a intenção, nós estamos aqui para pirar na batatinha, estamos aqui para tentar facilitar a vida. Então, vamos lá. Mas é isso, assim, você pensa no seu problema da sua pesquisa, né? E aí vai pensar por que isso acontece, por que eu quero fazer, e aí você vai atrás de referência sobre isso. Tudo, referência, tudo que você quiser de referência, gente. Você vê uma foto, isso é referência. Pega a foto, analise a foto, faça a sua referência, faça o seu referencial teórico baseado nesses processos, assim, porque referencial teórico é uma das partes mais chatas depois da metodologia. Né? Assim, é muito chato fazer referencial teórico, porque tudo, qualquer coisa, plágio. Mas tenham cuidado na hora de fazer o referencial teórico de vocês e escolham bem, assim, com quem vocês vão... Quem vai ser o orientador de vocês, né? Nesses processos de pesquisa, porque perguntem para as pessoas, assim, você já viu fulano, ciclano, como é que fulano trabalha, como é que ciclano trabalha? Perguntem mesmo, para vocês não caírem na cilada de desorientador, como a Camila falou, para vocês não caírem nessa cilada, porque vai dificultar muito a vida de vocês, e aí vocês vão querer chorar, assim, ó, de verdade, porque dificulta mesmo. Então, assim, conheçam a pessoa que vocês vão pedir, né, assim, para ser orientador de vocês, conheçam o trabalho da pessoa, vejam se aquela pessoa realmente, né, faz um trabalho legal, se ela realmente tutora orienta mesmo, né. A Camila quer falar. Pode? Pode, meu povo? Pode falar, Camila. Não, sobre essa questão também de referencial teórico e de orientador, orientadora, também é bom a gente lembrar para os colegas, né? Que nem sempre também a gente vai encontrar referencial teórico sobre o problema de pesquisa. Vai ter momentos que a gente não vai achar. E nós, indiretamente, seremos, né, as primeiras pessoas falando daquilo, porque tem temas nas ciências humanas, né, que são muito subjetivos. Eu tenho colegas que, nos seus TCCs, falaram sobre casamentos, né, questões ligadas à cultura étnica, né, de como funciona. Teve colegas que falaram sobre alguns locais do continente, do continente, sim, do continente, alguns países, né, do continente africano que tem algumas tradições sobre casamento, sobre questões de paternidade. Então, às vezes, vão ter temas que não vai ter referencial teórico, né, porque sempre vai ter estudo, claro, mas que a maioria das fontes que a gente vai encontrar vão ser fontes orais. Então, também é um problema o fato de não ter, mas
se não tem ninguém falando, nós seremos os primeiros a falar nos mods acadêmicos. E aí, às vezes, é um percalço, e por isso que nesse momento é muito importante a gente ter um orientador, uma orientadora que realmente esteja compromissado, porque a minha experiência pessoal, Luciana está aqui já rindo no chat, mas assim, na minha época eu fiquei, o meu projeto, né, e a pessoa que se dispôs a me orientar tinha pouco tempo que estava na instituição e já tinha, né, um trabalho na área. Então, essa pessoa se interessou pelo meu trabalho e se ofereceu para ser a pessoa para me orientar. E eu fui, né, por conta dessa relação, pelo fato da pessoa já ter um trabalho na área, ter uma vivência também. E eu, assim, coloquei muita expectativa. Falei, poxa, que legal, uma pessoa que já conhece o que eu quero trabalhar, inclusive já trabalhou, né, pesquisas semelhantes. E aí foi nessa que eu milas, entende? Eu fiquei literalmente sozinha para fazer a pesquisa, eu não tive um processo de orientação dentro do que se é esperado, então eu tive que fazer o meu trabalho sozinha, a minha sorte. Porque eu já tinha tido outras experiências e extensões, então assim, eu consegui montando a minha proposta, mas ao final, assim, foi muito cansativo. Então, teve colegas também que às vezes, eu vou escolher professor fulano ou professora fulana, porque é gente boa, porque é legal. Às vezes, a pessoa é uma boa professora, mas há uma grande diferença. Nem sempre um bom professor vai ser um bom orientador e vice-versa. Então, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente escolhe para nos orientar, para justamente a gente não passar por esse transtorno. A gente escolher uma pessoa, né, que às vezes é um professor, uma professora fantástica, né, naquele componente, vai dominar perfeitamente aquela área de aquele conteúdo, né? Mas quando a gente vai, às vezes, para uma relação de orientação com essa pessoa, às vezes a gente não tem o retorno que a gente que se é esperado, e a gente fica um pouco solto, um pouco só, e isso também dificulta o processo da construção da nossa pesquisa. Então, que a gente possa colher essas informações com colegas, a gente possa. Assim, uma dica que eu sempre falo, o pessoal que está iniciando pesquisa agora, o que está pensando, é que possa olhar também o repositório da Unilab, né? Ver as pesquisas que os colegas já construíram, porque às vezes a gente vai buscar outros autores distantes, mas na nossa instituição já tem pessoas que falaram sobre o tema ou algo parecido daquilo que a gente quer pesquisar. Então isso também nos ajuda, né? Até para que a gente possa melhorar, né, a nossa pesquisa, o nosso recorte, para que a gente possa, como dizem popularmente, enxugar o nosso tema. Então, é uma sugestão mesmo assim para a vida, não só para quem está no BI, mas para quem também já está, né, nas segundas graduações, segundos ciclos, que tenham esse cuidado de escolher de fato uma pessoa que vai te orientar mesmo, que vai te ajudar. Porque, infelizmente, pelo menos no campus da Bahia, a gente tá tendo muito caso de colegas, né, que não estão tendo o devido acompanhamento, isso muito antes do contexto de pandemia, e que agora na pandemia a situação assim tem sido pior, né? Então, tudo isso, infelizmente, reflete na nossa pesquisa e, às vezes, acaba nos prejudicando, porque a gente não consegue dar conta da nossa pesquisa naquele tempo, a gente fica sobrecarregado, a gente fica com a saúde mental debilitada. E eu estou vendo muitos colegas, inclusive, desistindo da universidade por conta dessa relação ruim, né, de orientação, que deveria ser uma relação boa, né, mas que, infelizmente, não acontece como tem que acontecer, as pessoas estão desistindo, trancando, abandonando. E isso é muito triste, porque todo mundo sabe do sacrifício que é entrar numa universidade e o sacrifício que é permanecer numa universidade. Então, é só essa dica, assim, de ter esse cuidado de quem é que a gente vai confiar, né, para estar ao nosso lado, porque é um trabalho nosso, mas que a gente precisa de ajuda, né, dessa pessoa, do orientador, do co-orientador, para quem tem, enfim. Bem, gente, é isso, né? Assim, eu espero que tenha servido de alguma coisa essa questão de vocês pensarem através desses métodos, né? Assim, de pensar a formulação do problema, a justificativa e o referencial, né? E pensar também na pessoa que vocês querem que oriente vocês, né?
É muito chato quando o orientador não ajuda você, então escolha com cuidado, escolha bem. Eu sei que a gente tem pressa para fazer as coisas, mas vamos ter paciência, né? Vamos aprender um pouquinho, a ter um pouquinho de calma. A gente está tão acelerado nesse mundo que, não sei, parece que a gente quer tudo para ontem, e as coisas não funcionam assim para ontem, né? Então, você tem que saber. E outra coisa, assim, o trabalho do orientador não é ele não vai escrever o projeto para você, né, gente? Também não é assim. Mas você vai escrever umas coisas e ele vai ler a cada um mês, ele vai ler o que você escreveu, vai dizer para você ajeitar, você tem que pedir para ele, né, os referenciais, se você não tiver, se você não encontrar, que ele vai tentar proporcionar para você, né, o verdadeiro orientador vai tentar dar alguns títulos similares para você tentar assimilar as ideias, para você ir construindo o seu trabalho aos poucos. Então, não se apressem, não, assim, em fazer a pesquisa de uma hora para outra, né? Tenham paciência. Se não estiver dando certo uma coisa, vocês param e aí vão para outra, assim, a referencial não está dando certo agora, eu vou pensar aqui. Não fica ali, não. Não, vou pensar agora a metodologia, o que eu quero trabalhar de metodologia, como é que eu vou trabalhar. Beleza. Não está dando certo isso aqui, não. Vou pensar em introdução. Pensa a introdução do seu trabalho. Mas aí outra dica que eu dou é que façam a introdução do trabalho de vocês por último, né? A última coisa que vocês vão fazer é a introdução. Não façam primeiro não, porque vocês não têm nem o trabalho pronto. Como é que vocês vão fazer a introdução de um trabalho que vocês nem têm pronto, entendeu? Como é que vocês vão introduzir uma coisa que vocês nem sabem o que vai acontecer. Então, façam a introdução por último. E é isso, assim. No mais, né, a gente agradece muito a participação de vocês. A gente vai né? Acho que a gente conversou muita coisa hoje, bastante. Acho que os meninos vão colocar aí no chat o link da frequência. Amanhã. Oi? Vamos tirar um print para todo mundo? Não, calma aí, amiga. Calma, você estava fechada, acabei de dizer para ter paciência. Desculpa, de verdade. Desculpa. Sim, gente, a Jane tá falando, né? Quem tá falando é a Jane, ela faz parte do PET também, ela é minha super amiga, somos muito amigas, viu? A gente queria que vocês ligassem a câmera pra gente tirar um print, né? Quem puder, claro. Pra gente tirar um print aqui pra gente poder botar nas nossas redes sociais. Também o link da frequência vai ser botado agora no chat. Amanhã a gente vai ter um plantão Tira Dúvidas, então você que tem o seu projeto, né, que você quiser trazer para a gente dar uma olhada. Eu sou mais a parte de metodologia, então eu dou mais uma parte nessa olhada da metodologia. Tem os meninos das letras que dão um pouco de olhada aí na questão da linguagem, né, então vocês tragam também, se vocês quiserem, né, e a gente só vai ter ele amanhã mesmo. Na sexta a gente teve um problema, né, por motivo de força maior a gente não vai conseguir atender, então se vocês quiserem chegar aí amanhã, a gente vai estar aqui, e é isso. Um beijo pra vocês, obrigado. Pronto, vamos só, e aí pessoal, boa tarde, vamos só tirar o print aí, mano, tu encerra a apresentação para dar para pegar todo mundo? Tá, peraí. Viu? Vamos só tirar o print aqui, peraí. Nas nossas coisas. Vamos lá ligando. Quem puder ligar. A gente Vazou. Eu vou disponibilizar depois